A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Aqui é a tia Angélica, estou com muita saudade de vocês. Tia Keila e tia Daiane também estão com saudade de vocês. E agora nós vamos começar a gravar as nossas aulas, tá certo? Para que vocês possam ter continuidade com o conteúdo, com o assunto que nós estudamos nas lições do trimestre. E hoje nós vamos estudar a lição 12. E eu quero que vocês peguem suas bíblias, uma folha de ofício, uma caneta colorida, que no final nós teremos uma atividade, tá certo? Vamos lá. Vamos orar para iniciar a nossa aula. Papai do céu, te apresentamos as nossas vidas, fica conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, abençoa a nossa aula. Nos ajuda a aprender mais de ti, mesmo estudando em casa. E que nós possamos ser igreja do Senhor. Nós te amamos. Amém. Então, vamos cantar um corinho. Aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus. Glória a Deus. A lição de hoje é a lição 12. O título da lição é Jesus coloca ordem na casa de Deus. Está escrito em Marcos, capítulo 11, dos versículos do 15 ao 19. E a nossa frase do dia é: eu quero estar na casa de Deus. E o nosso versículo-chave, ele está escrito em Marcos, capítulo 11, versículo 17, que diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Marcos 11, 17. Vamos repetir? A minha casa será chamada casa de oração. Marcos, capítulo 11, versículo 17. Glória a Deus. Quando nós vamos para a casa do Senhor, nós fazemos várias coisas. Muitas coisas legais. O que nós fazemos? Nós lemos a palavra, então nós aprendemos muitas histórias sobre a Bíblia, não é? Muitas histórias dos personagens bíblicos, muitas histórias sobre José, sobre Salomão, sobre Samuel, Esther, a nossa rainha, que foi uma rainha muito corajosa, e também sobre Sansão, um guerreiro muito corajoso também. E nós aprendemos a orar, que é falar com o nosso Papai do Céu. E aprendemos a louvar, que é cantar hinos de louvor ao Senhor. E nós aprendemos que louvar, existem várias maneiras de nós louvarmos ao Senhor. Através das nossas ofertas, através também dos nossos dízimos, da nossa obediência à palavra. Também quando nós participamos do culto, nós estamos louvando ao Senhor. Quando nós fazemos o culto doméstico em casa, também nós louvamos ao Senhor. E várias outras maneiras, né, de nós louvarmos ao Senhor. E dentre elas, uma das mais importantes que nós vamos falar hoje é sobre o nosso comportamento, principalmente quando nós estivermos dentro da casa do nosso Papai do Céu. Se vocês estiverem lembrados, nós estudamos muito sobre a vida de Jesus, desde o nascimento dele até quando ele foi pela primeira vez ao templo, né, em Jerusalém, com 12 anos. Ele foi encontrado pelos pais dele, ensinando aos doutores e conversando sobre as escrituras com os doutores da lei, né? E também nós aprendemos que, mesmo adulto, ele era obediente, era paciente. Quando estava aqui na terra, ele deu muito bom exemplo de cristão e de pessoa, né? Como homem, ele foi muito honesto, muito educado, simpático, não fazia diferença de pessoas. Ele tratava todos muito bem e como igual, né? E hoje nós vamos conhecer essa história. Para quem não conhece, já ouviu falar, vamos relembrar que quando Jesus era adulto, aqui na terra, ele gostava muito de ir ao templo. Ele não ia só quando era obrigação, porque naquela época era obrigado o cristão judeu a ir pelo menos uma vez na vida no templo, ou se conseguisse facilidade de ir, né, que fosse pelo menos uma vez ao ano ao templo para buscar a Deus, né, para oferecer a Deus o seu sacrifício de louvor. E Jesus, ele gostava muito de estar no templo de Deus. E lá ele conversava com muitas pessoas e gostava de ensinar a palavra, ele gostava de conversar sobre as escrituras com as pessoas, certo? Era muito presente
na participação dos trabalhos da igreja. E quando ele chegou a uma certa fase adulta, ele se deparava com muitas situações dentro da casa do Senhor. E um dia, quando ele estava indo para a igreja, ele encontrou dentro da igreja, né, muitas pessoas com bancas e vendendo animais e vendendo objetos. E além dessas bancas provocarem bagunça dentro da casa de Deus, e as pessoas provocarem confusão também, e muita bagunça, porque elas gritavam e ofereciam as coisas, e o pior ainda, ainda pior do que isso, elas exploravam as pessoas, elas ofereciam os produtos, as mercadorias, por preços muito, muito caros, muito mais caros do que valia realmente. Então, Jesus ficou muito indignado com essa atitude dessas pessoas, chamou a atenção delas, mas elas não quiseram atender ao que ele estava dizendo, né? Ele exortou elas, ensinou que elas estavam agindo errado, que não era correto utilizar a casa do Senhor como casa, né, de mercadorias, casa de venda, né, de vendagens. Então, ele, por conta de que eles não obedeceram a ele, né, não atenderam o que ele estava dizendo, não respeitaram a orientação de Jesus, ele resolveu expulsar essas pessoas do templo, né, e mandou essas pessoas levarem suas coisas consigo, né, e não fazer mais aquele tipo de atitude que elas estavam fazendo, né, que é de vender as coisas dentro da casa do Senhor, porque ele mesmo disse, minha casa será chamada casa de oração. E as pessoas estavam realmente fazendo da casa do Senhor um comércio, né? E quando Jesus voltou, ele ensinou as pessoas que estavam lá dentro que realmente queria aprender algo da parte de Deus. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e nos comportar bem na casa do Senhor. Nada de briga, nada de confusão, nada de baderna, nada de fazer comércio dentro da casa do nosso Deus, né? E nada de correr, de brigar, de falar alto demais. Temos que prestar atenção no que está sendo falado, na palavra que está sendo lida, nos hinos que estão sendo cantados, né? E isso vale para todos nós, né? E nós temos que aprender desde criancinhas como nos comportar na casa do Senhor, porque a casa do nosso Pai Celestial. E nós devemos reverência. O que é reverência, professora? É respeito à casa de Deus. Temos que ter respeito e nos comportar muito bem, certo? Então, vamos aprender com Jesus, que gostava de ler as Escrituras, né? Gostava muito de ler a Bíblia. E vamos aprender que, estudando as Escrituras, nós estamos olhando para um espelho. Esse espelho, que é as Sagradas Escrituras, vai nos ensinar como nós devemos também nos comportar. Não apenas dentro da igreja, mas fora também. E quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos o que nós devemos fazer, como nós devemos ser, porque ela serve como um espelho para nós. Nós encontramos nela os nossos erros, as nossas falhas, né? Ela aponta essas falhas para que a gente se corrija. Então, vamos aprender que a palavra do Senhor é necessário que a gente aprenda, que a gente leia e que a gente tenha ela como um espelho, certo? Para que a gente venha corrigir as nossas falhas. Quando a gente está se arrumando para ir para a igreja ou para sair para algum outro lugar, a gente não gosta de olhar no espelho para ver se está tudo certinho? Pois é. Vai que alguma coisa está fora do lugar, vai que o nosso cabelo está bagunçado, ou então que a nossa roupa está amarrotada, né? Está amassada, ou então vai que a nossa blusa a gente vestiu ao contrário e não percebeu. Tudo pode acontecer. Então, olhar para o espelho é muito importante, porque a gente precisa sempre estar se corrigindo diante do Senhor, até para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E Jesus gostava muito de ler as Escrituras e de ensinar as Sagradas Escrituras também. Então, vamos seguir esse exemplo de Jesus e fazer da nossa palavra, da nossa Bíblia, como um espelho para nós e sermos sempre parecidos com Jesus em tudo, no nosso comportamento, nas nossas preferências, porque Jesus também gostava de estar no meio dos irmãos, em comunhão, fazendo festa, né? Mas ele gostava principalmente de estar na casa do Pai do céu e gostava muito de ler a palavra, de orar, de cantar hinos de louvor ao Senhor. Então, ele participava de tudo isso e sempre com um ótimo
comportamento, certo, crianças? Então, nós vamos ficar por aqui e eu vou passar para a parte da atividade. Então, eu peço que vocês peguem sua folhinha de caderno ou folha de ofício, que eu vou ensinar agora a atividade para vocês. Estão vendo? Representar uma igreja. Eu peguei uma folha de ofício inteira, ou pode ser uma folha de caderno também. Parti ela ao meio, certo? Depois dobrei ao meio. E essa pontinha, que foi a pontinha que a gente fechou, vamos dobrá-la na diagonal, certo? E daí você pega uma canetinha colorida, pode ser uma hidrocor, e vocês vão desenhar o telhado dessa casa, as janelas e a porta, certo? E se quiserem pintar, colorir ela, pode fazer também da cor que vocês preferirem. Eu gostei mais dela assim, mas se vocês quiserem pintar ela bem colorida, bem alegre, pode ser feito também. Então, a atividade para casa, para vocês, é essa daqui, tá certo? Então, vamos louvar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Preste atenção nas recomendações que têm sido dadas, tá? Lavem as mãozinhas, se comportem dentro de casa, procurem ocupar o tempo de vocês com atividades educativas, tá? Não fiquem só no celular, nem só na televisão. Procurem brincar bastante, procurem também conversar com seus parentes, com seus pais, fazer o culto doméstico. Peça papai e mamãe para fazer o culto doméstico para vocês. E ou a tia ou o tio, a pessoa que cuida de você, para que faça o culto com você, certo? Que leia para você, se você não souber ler. E que cante hinos de louvores juntamente com você no culto doméstico, é muito importante. A igreja está fechada, mas nós somos igreja e templo e morada do Espírito Santo. Precisamos também saber fazer o nosso culto doméstico em casa, tá bem? Então, eu fico muito feliz com esta oportunidade. Se vocês gostaram, falem para a professora Luciana que vocês gostaram, que eu vou fazer a gravação das próximas aulas para que a gente consiga manter em dia o nosso conteúdo. E assim que acabar, eu consigo produzir outros conteúdos para vocês de aula com outras histórias, tá bem? Então, vamos louvar ao Senhor agradecendo a Ele, tá? Por mais um dia. Oh, que belo dia, me sinto contente, levanto e pulo, dou meia volta e sento. Quanto mais andamos juntos, amigos seremos, porque Deus é meu amigo e o meu amigo é amigo teu. Porque Deus é meu amigo e o meu amigo é amigo teu. Glória a Deus. Vamos agora orar, agradecendo a Deus pela nossa aula. E fiquem ligadinhos, porque nós vamos manter, né, fazendo sempre essas gravações, até que isso tudo acabe e a gente consiga se reencontrar novamente na escola dominical, tá certo? Então, vamos orar. Papai do céu, te agradecemos por mais uma aula. Fica conosco e nos ajude a lembrar do que nós estudamos, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, em tudo, principalmente no comportamento. Nós amamos a tua casa, amamos a tua vinda, amamos, Senhor, a tua palavra. Ajuda-nos a ter a tua palavra como um espelho, para que nós possamos cada dia nos consertar diante de ti e cada dia melhorarmos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus, até a próxima e a paz do Senhor.